Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente trazer as atualizações e informações do São Paulo Futebol Clube. Prazer, para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por Estadão, Terra, Bola VIP, e diariamente eu trago informações exclusivas, apuradas, e a gente bate aquele papo gostoso de São Paulo Futebol Clube. Desde já, quero pedir desculpas pelo áudio. Teve alguns pequenos problemas com o áudio do último vídeo, né? Eu fui notar, de fato, somente depois, porque durante ali os testes estavam tudo ok. Novamente aqui, testei um pouquinho antes aqui agora, né? Para ver se estava tudo certo. Aqui estava tudo corretamente bem conectado. E aí eu espero, de fato, que dessa vez a gente não tenha problemas de áudio neste vídeo, tá? Qualquer coisa, podem deixando nos comentários que eu vou fazer de tudo aí para melhorar cada vez mais aqui os conteúdos do canal, tá bom? São Paulo que folgou na última segunda-feira, né? Os jogadores tiveram folga ali depois da vitória contra o Corinthians e se reapresentam nesta terça-feira já para começar os seus trabalhos visando o confronto contra o Cuiabá. São Paulo vai treinar terça, quarta, quinta, sexta e na sexta-noite vai se deslocar até Cuiabá, até o Mato Grosso, para fazer toda a sua preparação para o confronto contra o Cuiabá. O jogo vai ser no sábado, às 6h30. O São Paulo que vai precisar da vitória, 29ª rodada. Esse confronto, como você já sabe, tem sido encarado como uma grande final. São Paulo entende mesmo que o confronto contra o Cuiabá não tem como não deixar... não tem como escapar os pontos. O São Paulo precisa da vitória. É inegociável se pensar que o São Paulo não vai, de fato, conseguir esses 3 pontos contra o Cuiabá. É crucial para o São Paulo fazer valer, né? Aquilo que a gente tem falado de fato, de entrar no G4, de buscar realmente essa vaga direta na Libertadores. O São Paulo vai em busca aí desses 3 pontos contra o Cuiabá. Uma novidade interessante para o confronto contra o Cuiabá fica a questão do Ferreirinha. A expectativa é do São Paulo treinar, né, esses 4 dias, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e em todos esses treinamentos o Ferreirinha estará à disposição. A expectativa é que ele treine normalmente, ele já vinha, né, treinando com os companheiros, com algumas pequenas limitações, mas se mostrando que, de fato, teria condições de jogo, e aí no plano da comissão técnica e do próprio jogador está treinar normalmente essa semana para mostrar para o Zubeldia que está 100% fisicamente, que não vai ter nenhum risco, ele deve viajar para o confronto contra o Cuiabá e ficar ao menos no banco de reservas, mas é uma opção que o Zubeldia deve ganhar aí para essa semana, tá? A expectativa é essa, do Ferreira pelo menos estar no banco de reservas. Aí vai depender, né, se numa quarta, na quinta-feira, se ele sentir alguma coisa, perder um pouquinho do treino, o Zubeldia deve dar uma segurada, mas a expectativa não é essa. Todos trabalham para que essa semana ele trabalhe normalmente com o grupo e esteja à disposição para pegar o Cuiabá, tá bom? Vamos trazer um pouquinho dos bastidores do São Paulo, falar um pouquinho sobre essa transição de Wellington para Yamal Lewis. O Wellington é o titular da posição, acho que até ainda o confronto contra o Cuiabá ele deve ganhar rodagem, mas o São Paulo e a comissão técnica pretendem fazer uma transição natural até o final da temporada para dar mais minutos ao Yamal. Porque na avaliação do Zubeldia e da diretoria, o Yamal continua na próxima temporada, ele tem contrato até o meio do ano que vem e precisa se provar para que o São Paulo entenda em que cenário o Yamal Lewis vai ter com a camisa do São Paulo. E qual seria esse cenário? Se ele tem condições, se ele tem talento para ser titular, ou se ele tem condições de brigar por espaço, ou se ele vai ser somente uma opção dentro do elenco. Por que eu quero explicar isso para vocês? Porque o São Paulo vai ao mercado em busca de um lateral esquerdo. O São Paulo não deve permanecer com o Michel Araújo atuando nesse setor para a próxima temporada, ele está quebrando um galho. Ainda tem a questão do Patrick, que ainda precisa se maturar, ele deve, inclusive, ou ser emprestado, ou ganhar um pouco mais de rodagem no Paulistão. O São Paulo vai diminuir a folha salarial, a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa reformulação. Mas do seu lado esquerdo, o Wellington vai embora, já é certo. Então, o São Paulo precisa entender em que cenário vai ter o Yamal Lewis. Então, deve ter uma transição, a tendência é ter uma transição de fato para o Yamal ter cada vez mais minutagem dentro do São Paulo nessa temporada, para o Zubeldia avaliar o jogador e entender se de fato ele tem condições de ser titular ou se ele vai ser somente mais uma opção para ficar no grupo.
E aí, essa transição vai acontecer de maneira natural, né? Já contra o confronto contra o Corinthians, ele entrou alguns minutos, a tendência é ele ir entrando cada vez mais minutos até terminar a temporada como titular, e aí a comissão técnica e a diretoria vão conversar, vão falar, ó, a gente viu do Yamal, ele tem potencial para ser titular. Então, a gente vai ir com o Patrick e com o Michel Araújo quebrando o galho? É arriscado ou não? Vamos já contratar um lateral esquerdo para deixar? Vamos contratar um lateral mais top? Vamos buscar jogadores um pouco mais com grife, entre aspas? Ou vamos, de fato, buscar apenas uma composição de elenco, buscar alguém que se destacou nos rebaixados, alguém que se destacou na Série B, vamos buscar alguém que está livre no mercado, lá em um mercado alternativo na Europa? Como é que vai ser? Então, a contratação de um lateral esquerdo para janeiro vai depender muito dessa transição dos próximos jogos que o São Paulo e a comissão técnica vai avaliar ali no dia a dia, nos treinamentos e também nos jogos, em que pé está Yamal Lewis em termos de qualidade para ele ser titular ou apenas uma composição de grupo dentro do São Paulo, tá? Então, vai ser natural cada vez mais o Yamal ter essa rodagem, porque já é certo que o São Paulo não vai contar com ele então para a próxima temporada, ele vai para o Southampton, então o São Paulo já quer entender de fato o que ele tem de opções para já tentar se adiantar o máximo possível no seu planejamento para 2025. Então, essa é a tendência aí na lateral esquerda nos próximos jogos, tá bom? Falar um pouquinho, só passar bem por cima mesmo, porque, de novo, é um assunto que veio na segunda-feira, né? No final da noite ali de segunda-feira, em relação ao Zubeldia no Boca Juniors ou não. Aí a minha apuração, é o que eu conversei com as pessoas, sabe, eu não gosto muito de entrar nessas questões de outras apurações. Eu falo aquilo que eu sei, aquilo que eu ouço. O Boca Juniors tem interesse na contratação do Zubeldia? Pode até ter, não tem problema. É um técnico argentino que tem mercado, mesmo ele sendo jovem, ele é um cara experiente e tudo mais. Porém, tanto o staff do Zubeldia quanto o São Paulo negam que tenham recebido um contato e planejam não só o término dessa temporada, mas também a próxima. O São Paulo não pensa em demitir o Zubeldia neste momento. Entende que ele vai conseguir se classificar para a Copa Libertadores na próxima temporada. Esse é o objetivo até o final do ano. E, consequentemente, ele conseguindo isso, o São Paulo vai dar uma pré-temporada para ele, vai montar um time, com um elenco, de fato, com as opções, com o que ele entende de futebol, porque o Zubeldia acabou pegando um time que não era dele, era um time que era do Dorival, que o Carpini também pegou, mas que já era uma herança do Dorival, e aí veio toda essa bagunça. Então, o São Paulo vai dar as condições ao Zubeldia na próxima temporada dele ter um time que ele gostaria de ter, com uma pré-temporada, trabalhando jovens jogadores, passando por uma pequena reformulação, uma reformulação bem sutil, um rejuvenescimento desse elenco, e aí sim conta com o Zubeldia. Ele já faz esse planejamento para a próxima temporada. Então não passa pela cabeça do São Paulo, de fato, liberar ali o Zubeldia ao Boca Juniors. É um cenário parecido com o Galopo, Carro, sabe? A imprensa argentina às vezes acha que o Boca Juniors e o River Plate têm dinheiro à beça e tem totais condições de vir aqui no Brasil e tirar um técnico que está empregado no São Paulo e que está respaldado para a próxima temporada. Então, enfim, pelo menos no que eu sei, esqueçam que o Zubeldia não vai sair para o Boca Juniors, não. Tá bom? Falar um pouquinho, entrando até um pouquinho nessa questão de Boca Juniors, é muito difícil um cenário, se o cenário se manter neste momento, é muito difícil de uma permanência do Galopo para a próxima temporada. Ele é um jogador que não é uma questão de prestígio, de briga, de rusga, é muito por uma questão de opção. O Zubeldia entende que hoje, para a função de segundo volante, que é a posição que ele entende que o Galopo pode exercer dentro do São Paulo, ele entende que ele tem melhores opções. Ele acredita que ele, além de Luiz Gustavo e o Bobadilla, que são os titulares, que ele vai ter ainda o Lisiero, que ele ainda vai ter o Marcos Antônio, que ele pode colocar o Santi Long e adiantar o Luiz Gustavo para segundo volante, que hora ou outra o Nestor pode acabar fazendo essa função. Então, o Zubeldia entende que ele tem opções melhores, né? O Galopo só entrou na reta final contra o Vitória, na reta final contra o Internacional, então é um jogador que não está ali nas primeiras opções do Zubeldia. Então, o treinador entende que tem outras opções melhores para o seu elenco neste momento, nesta temporada, e a tendência é de o cenário não mudar, o próprio Galopo
e também a diretoria entrarem em um acordo para a negociação do Galopo. Seja essa negociação em definitivo ou por empréstimo, mas a continuar esse cenário, o São Paulo deve fazer uma pequena reformulação no seu elenco, se livrar de alguns atletas que não têm tido rodagem, seja por empréstimo ou também por uma venda, então dificilmente veremos Galopo com a camisa do São Paulo na próxima temporada. Tanto o staff do jogador quanto a própria diretoria vão buscar um novo destino para o camisa 8. Beleza? Acho que a gente já falou de tudo, né? Já passamos por tudo hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um feedback aí se o áudio está melhor do que ontem. Deixa nos comentários o que você achou das informações. A qualquer momento eu volto com informações do São Paulo. Hoje tem live às 7 horas da noite. Tem uma surpresinha legal na live, uma novidade bem bacana que a gente vai trazer hoje. Mas tem live, eu estarei com o Ilídio aqui hoje às 7 horas da noite. E tem vídeo todo dia aqui no canal, então se inscreve e deixa tudo aí bonitinho. Beleza? Então esqueça também, tá? Os links aqui na descrição também sobre a Futebol Interativo para você já começar a trabalhar com futebol hoje. Abraço, boa terça-feira.